Você sabe uma das perguntas que eu mais recebo aqui no direct? Por que que o Bolsonaro ainda não foi preso? Pois é, sabe por que eu respondo tanto essa pergunta? E vou responder mais uma vez. Porque um monte de gente envolvida com ele vai presa, a gente está vendo aí operações, busca e apreensão, tornozeleira eletrônica e nada do Bolsonaro, nada do cara em cana. O que acontece? Ele é blindado, por que só ele não vai, já que tudo aponta na direção de que ele seria o chefe, ele é o beneficiado, ele é o cara que se dava bem? Como é que se explica isso? Você tem noção? Seguinte, no direito brasileiro existe uma regra que crimes cometidos sem violência, em geral, são respondidos desde a fase do inquérito em liberdade, até o julgamento, até a condenação. Existem exceções, mas em geral o crime não violento é assim que se é tratado na justiça brasileira. O tipo de crime que o Bolsonaro é suspeito, crime de corrupção, crime de peculato e outras acusações, são todas de crimes cometidos sem violência. Então, na primeira hipótese Bolsonaro responde em liberdade até o dia em que ele for condenado, certo? Em que circunstância alguém pode responder um crime e ser preso antes mesmo da condenação? Existem algumas exceções. Exceções, por exemplo, se a pessoa corre risco de fugir durante a investigação, se a pessoa pode atrapalhar a investigação, por exemplo, coagindo, ameaçando testemunhas ou até convencendo testemunhas a mentir, pessoas que são capazes de esconder provas. Algumas situações em que tem indício de que a pessoa possa fugir, por exemplo, pode ser decretada a prisão preventiva. Para quê? Para manter o trabalho da investigação sem que ninguém consiga atrapalhar esse tipo de situação. Tem a chamada garantia da ordem pública também, que é uma das hipóteses da prisão preventiva, que é essa prisão antecipada. O que vem a ser essa garantia da ordem pública? Por exemplo, num crime de grande repercussão, há risco para todo mundo, há risco de uma revolta popular, se essa pessoa ficar solta. Pode haver risco até mesmo para a vida dela, de ser linchada na rua. Nesse tipo de situação, também a justiça pode decretar uma prisão preventiva. Existe também a prisão provisória, que é aquela com dias contados, ou de 5 dias ou de 10 dias. Geralmente são prisões feitas enquanto a polícia precisa coletar provas, precisa recolher materiais numa busca e apreensão, precisa colher um depoimento sem que as pessoas combinem as versões. Então, para isso também serve a prisão provisória, mas ela dura só alguns dias e a pessoa logo é solta. Essas são as únicas condições. Quando a pessoa está respondendo ao inquérito e está colaborando com o inquérito, o que a lei diz é que ela deve continuar em liberdade. E o que a lei entende como colaboração? Por exemplo, foi chamado para esse depoimento, aparece no dia, aparece no horário, responde todas as perguntas. Não importa se a resposta é séria ou se é besteira, mas responde todas as perguntas. Oferece o sigilo bancário, como acabou de acontecer, a defesa aí do Bolsonaro está falando que vai oferecer o sigilo bancário. Por mais que não adiante nada, porque a gente sabe que tudo ele movimentava em dinheiro vivo, mas esse tipo de gesto, a letra fria da lei diz: esta pessoa está colaborando com a investigação, então ela deve continuar em liberdade enquanto responde. Então, como ela não está criando embaraços, ela não responde. Por que algumas pessoas que respondem por crimes semelhantes estão sendo presas? Porque tem esse tipo de situação. O Silvinei Vasquez, o diretor da PRF, que foi preso agora, foi preso também porque a justiça entendeu que ele podia coagir testemunhas. Agora, se não fosse esse tipo de situação, estariam até hoje respondendo também em liberdade. Bolsonaro, bem orientado pela defesa, que não é bobo nem nada, porque não rasga dinheiro, vai colaborar com as investigações, passar esse ar de bom moço, para não correr o risco de ser preso antes da hora. Ah, mas e o Lula? Por que o Lula foi preso antes da hora e o STF soltou depois? Eram situações diferentes, a regra que valia era diferente, poderia começar a cumprir a pena depois da condenação em segunda instância, que foi o caso que aconteceu com ele. Agora isso não vale mais. E é por isso que eu digo que provavelmente vai demorar para o Bolsonaro ser preso. Porque agora ninguém mais vai começar a cumprir pena antecipadamente. Então, prisão mesmo, cadeia mesmo, só depois de condenado lá na última instância, lá no STF. Então, sim, muito provavelmente Bolsonaro será preso, mas não vai ser rápido. Senta, espera,
mas vai valer a pena.